Boa noite. No vídeo anterior foi apresentado o CDD de áreas da matemática, certo? Nesse slide pretendo detalhar alguns subtópicos dentro do que eu chamo de index matemática. O index matemática é basicamente os tópicos gerais dessas áreas que foram apresentadas, certo? O 510 é o que trata de uma forma genérica, certo? Sobre a matemática. E temos das áreas gerais 512, que é o que trata de álgebra. Essa álgebra se divide em álgebra elementar, linear e matricial. Matrizes, ela se encaixa aqui nessa parte matricial. Álgebra abstrata, nós vamos ver aqui a questão das estruturas algébricas. E também temos teoria dos números. Essas numerações aqui podem diferenciar um pouco, dependendo da fonte, algum livro com uma numeração diferente, mas elas vão se encaixar dentro de álgebra. Preste apenas, dê um pouco mais de atenção a esses tópicos gerais. 513 temos aritmética, 514 topologia, 515 análise, 516 geometria, sendo que a geometria ela se divide em geometria plana, euclidiana, axiomática e analítica. Qual é essa diferença aqui? A ideia dessa diferença é que a geometria plana, esse primeiro tópico daqui, esteja mais voltado numa questão lógica, de cognitiva, de aprendizado cognitivo da geometria. A geometria euclidiana axiomática, ela já vai ser uma geometria euclidiana voltada para demonstrações a partir de axiomas, a maneira como é apresentado nos elementos euclides e a maneira como é elaborado de forma mais moderna atualmente. E nós temos a geometria de coordenadas, geometria analítica. Aqui podemos falar sobre lugar geométrico e equações que vão gerar figuras, certo? E nós temos também o 519, probabilidade e matemática aplicada. Na matemática do ensino fundamental, principalmente, nós temos que ela é dividida em 5 blocos. Você tem números e operações, álgebra e funções, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística. Números e operações, ele se encaixa bastante em aritmética, certo? E também em álgebra elementar, quando você contextualizar a questão das operações de potenciação, radiciação, certo? Números e operações. Questão de números reais. Quando você tem parte de geometria, grandezas e medidas e geometria, você já relaciona também com geometria, principalmente, certo? Uma geometria métrica ali para você lidar com questões de áreas e perímetros. Nós temos na parte de grandezas e medidas, temos grandes medidas, ele se encaixa de certa forma também em questão de função, você medir através de recursos, ter unidades de medidas específicas, se aplica muito na física. E também temos probabilidade estatística, ela se encaixa perfeitamente aqui nesse tópico 519 de matemática aplicada. Ok. Um olhar rapidamente aqui nesse de álgebra elementar. Nós temos tópicos como polinômios e o teorema fundamental da álgebra, certo? Onde os polinômios eles podem ser decompostos como produtos de monômios, né? de potências. Aqui a gente fala sobre raízes de um polinômio, divisão de um polinômio por um monômio. Temos a fórmula resolutiva de equações polinomiais de segundo grau, que costuma ser atribuído a Bhaskara, mas os estudos modernos da história da matemática indicam que que Bhaskara não foi quem descobriu a fórmula resolutiva, certo? Então você vai encontrar dessa forma, forma resolutiva de equações polinomiais de grau 2, certo? Temos a questão de produtos notáveis,
o quadrado da soma, quadrado da diferença, diferença de quadrado, trinômio quadrado perfeito. Daqui a gente vai ter a questão de completar quadrado. A própria forma resolutiva de polinômio de grau 2, ele de certa forma se relaciona com a ideia de você completar um quadrado. Temos aqui a fatoração de polinômios, temos operações com frações algébricas, racionalização de denominador. Qualquer livro um pouquinho mais tradicional, voltando essa parte da álgebra do ensino fundamental e médio, atende bem todos esses tópicos, a ideia de monômio, polinômio, a ideia de grau, a ideia de raízes, certo? Então, qualquer livro elementar, ele vai tratar muito bem disso daqui, desses tópicos de álgebra, né? Álgebra elementar. Da álgebra linear e matricial, nós temos matrizes e sistemas de equações. O primeiro tópico é a respeito de um sistema solúvel. Você usa matrizes para você representar os sistemas. A manipulação com matriz para representar a manipulação de escalonamento, de processos, de algoritmos, né, de como você resolver um sistema de equações. A questão do cálculo de determinantes, a ideia de espaços vetoriais, a ideia de transformações lineares, a ideia de ortogonalidade, você tem uma base que gera um espaço vetorial, ortogonal, a ideia de altos valores, certo? Todos esses aqui se encaixam na área de álgebra linear e matricial. Qualquer livro de álgebra linear com aplicações, você consegue abordar bem esse subtópico. Na parte de álgebra abstrata, nós temos algumas coisas que vão servir bem, principalmente que é a ideia de corpos. Né? Os corpos, os números reais e racionais, eles são compreendidos como uma estrutura algébrica de corpo, certo? Temos os tópicos iniciais de conjuntos, relações e funções. Esses tópicos eles vão aparecer com muita frequência em todas as áreas. A ideia de aplicação de transformações, aplicações aqui da álgebra linear, elas vão vir exatamente através das aplicações de funções, certo? Que vem da álgebra. É como se o andar da álgebra linear ele se relacionasse com os conceitos mais abstratos e puros de funções, dos conceitos de funções, certo? Nós temos aqui também o conjunto dos números inteiros e complexos, como se relacionando através das questões da álgebra, por exemplo, a ideia dos números inteiros com os números positivos dos naturais, junto com o seu simétrico aditivo, para que você tenha uma operação de soma completa. A operação de soma só fica completa associando adição e subtração, tendo o elemento neutro, o elemento inverso. Você vai ter que os números racionais, você vai ter a mesma ideia para multiplicação, para ser uma operação completa junto com a divisão. E daí você tem a ideia do elemento neutro, o elemento inverso, aquele que multiplica tipo 2 vezes 1 meio para poder dar 1. E quando você tiver a ideia do fechamento algébrico, você percebe que dentro dos reais você não consegue ter a raiz quadrada de números negativos, por exemplo. Algumas equações de segundo grau você não tem uma raiz real, exatamente por conta que às vezes aparece um número negativo dentro do radical na hora de você resolver por delta, né, o discriminante. Então, para ter esse fechamento algébrico, foi criado a ideia dos conjunto dos números complexos. Nós temos a teoria básica de grupos. A teoria de grupos ela é muito relevante também na geometria, devido ao projeto Ergalen, que foi encabeçado por Max Klein. O Max Klein ele tinha como ideia unificar as geometrias, os estudos das geometrias a partir da teoria de grupos que condensam as características principais de cada uma das geometrias. Ele vai dizer, por exemplo, que a geometria plana são as coisas que permanecem invariantes diante de rotações e translações. A teoria básica de grupos ela é muito interessante, muito importante, porque aí você consegue definir certas coisas com clareza na matemática. Principalmente a ideia de um conjunto. Vamos falar, por exemplo, dos números inteiros,
conjunto dos números inteiros, e a operação de soma, né? Ela é definida um grupo por conta que ela tem elemento neutro, que vai ser o zero, o elemento inverso, que vai ser os negativos ou simétricos, certo? E diante dessa operação, ele é fechado e vale todas essas características que definem um grupo. Você vai ter que os números racionais, diante da multiplicação, né, com exceção do zero, ele também obedece à estrutura do grupo multiplicativo. Temos a teoria básica dos anéis, que onde você pega, por exemplo, os números inteiros com a operação completa e uma multiplicação incompleta. Você não tem o inverso multiplicativo nos inteiros, por exemplo. Você não consegue achar um número que vezes 2 resulta em 1 dentro dos inteiros, porque o número que vezes 2, essa equação aqui, ela não pode ser resolvida dentro dos inteiros, porque você sabe que x ele precisaria ser meio, e esse camarada não é inteiro, ele é racional. Então, a ideia de um anel é que ele obedece a certas características. A ideia de um anel ele surgiu meio que para justificar as propriedades dos números inteiros, só que acabou sendo generalizado para outras coisas também. Temos os anéis de polinômios, temos aritmética sobre domínio, sendo que domínio corresponde à estrutura algébrica sem divisores de zero. Isso é particularmente estudado dentro da aritmética modular. Dentro da aritmética modular você tem os camaradas que os ZNs, que eles geralmente estão associados à possibilidade de você obter zeros dentro dele, como por exemplo o Z6 constituído pelos restos possíveis 0, 1, 2, 3, 4 e 5 na divisão de 1 inteiro por 6. Se eu pego um número inteiro e vou tentar dividir por 6, esses são os restos possíveis. Se eu escolho um número que ele pode restar 2 e pego um número que pode restar 3 e multiplico, o resto vai ser 0. Mas para que eu tenha um domínio, a ideia é que eu tenha um domínio, isso não poderia acontecer. No Z5, por exemplo, isso não acontece. Se eu escolho dois restos possíveis, com exceção do zero, dois números que na divisão por 5 resta, com exceção do zero, nenhum múltiplo de 5, eu não vou ter um múltiplo de 5. Se eu escolher dois números que não são múltiplos de 6 e multiplicar, pode ser que o resultado seja múltiplo de 6. Se eu escolher dois números que não são múltiplos de 5, o resultado com certeza não vai ser múltiplo de 5. De certa forma, a aplicação da ideia de domínio de integridade dentro da ideia de anel. E temos o conceito de extensão de corpos também. Em aritmética, nós podemos falar sobre divisibilidade, certo? Temos as ideias de divisibilidade, a ideia de divisão euclidiana, que é a ideia do quociente do resto. Temos o sistema de numeração como representação de inteiros, a forma que você vai representar. E, em especial, o sistema de numeração binário, o decimal e o sexagesimal, por questões históricas. Temos o conceito de máximo divisor comum, temos as propriedades do maior divisor comum, temos o mínimo múltiplo comum, as equações diofantinas lineares, números de Fibonacci, que são recursividades, você estuda um pouco disso. Temos o teorema fundamental da aritmética, temos o pequeno teorema de Fermat, temos congruências. O estudo de divisibilidade ele é muito bem aplicado ao estudo de congruências a partir de um certo ponto. E também isso é muito dentro do contexto do teorema chinês dos restos, que é como se fosse uma aplicação do teorema de Euler e Wilson. Você consegue, e também de congruências lineares, você consegue fazer a segurança do sistema RSA de criptografia, que é um sistema moderno que é utilizado de chave pública para garantir transações via internet modernas. Ok, no 514 topologia não anotei nenhum tópico específico. E o de análise, 515, certo? Análise real, análise na reta. Temos
Conjuntos enumeráveis, finitos e infinitos, já temos aqui uma aplicação da parte de conjuntos, lá da álgebra, certo? Funções, outra aplicação da álgebra. Temos números reais, corpo ordenado completo. Lembrando que corpo é uma estrutura algébrica lá dos números reais também. Temos a ideia de sequências de números reais, você colocar números reais em uma lista, certo? Nós temos séries numéricas, onde você vai fazer somas de números reais progressivamente. Temos noções topológicas, estudo de ponto de acumulação, a ideia de vizinhança. Temos os limites de funções, temos funções contínuas, as derivadas, a integral de Riemann, que a integral é representada como uma soma infinitesimal de retângulos com largura infinitesimal. Temos as sequências e série de funções, que seriam um dos pontos altos. Também tem a parte de cálculos com integrais, mas no geral isso fica mais para um curso de cálculo mesmo.